Quixeramobim é um município brasileiro do estado do Ceará. É a segunda maior cidade do Sertão Central, com uma população de 81.778 habitantes. Dados de 2020, ocupa a 13ª posição no ranking de cidades mais populosas do Ceará. O volume 16 da Enciclopédia dos Municípios Brasileiros conta que, segundo a tradição, os primeiros habitantes da região eram os índios quixarás. Os primeiros civilizados que penetraram aquelas terras vieram do Jaguaribe, seguindo o rio Banabuiú. Eram membros das famílias Correia Vieira e Rodrigues Machado, que ali se estabeleceram com fazendas de criar. A população parece ter nascido precisamente dessas fazendas. Em 7 de novembro de 1702, o capitão-mor Francisco Gil Ribeiro, governador da fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, concedeu as primeiras sermarias às margens do rio Imbu, nome pelo qual os indígenas daquela época chamavam o atual rio Quixeramobim. Dentre as sermarias concedidas, uma coube ao alferes Francisco Ribeiro de Souza, cujas terras passaram posteriormente a Gil de Miranda e sua mulher Ângela de Barros, bem como ao padre Antônio Rodrigues Frazão. Aos segundos possuidores, comprou o capitão Antônio Dias Ferreira, português, natural da cidade do Porto, e nelas fundou a fazenda Boqueirão de Santo Antônio, iniciando em 1730, nesse local, a construção de uma capela, da qual veio se tornar Orago e Tomaturgo Santo Antônio de Pádua, mais tarde Santo Antônio de Quixeramobim. Antônio Dias Ferreira tornou-se elemento de fortuna avuntada, possuindo 20 léguas de terra, a começar do lugar Espírito Santo, além de Boa Viagem, até a Barra do Sitiá, onde tinha grandes fazendas de cavalos e mulas, com feitorias de escravos de Angola. O rico devoto, construindo aquele templo, o fez com empenho e magnificência, até mandando vir artistas de Portugal. A referida capela, o capitão Antônio Dias Ferreira doou meia légua de terras, com 30 vacas situadas, tendo custeado ainda as grandes reformas. Em 15 de novembro de 1755, esse templo é elevado à categoria de matriz, com a criação da paróquia, por provisão do religioso carmelita Frei Manuel de Jesus Maria, autorizado pelo bispo de Pernambuco Dom Francisco Xavier Aranha. Em 22 de fevereiro de 1789, o governador de Pernambuco Dom Tomás José de Melo, em fase da Carta Magna, de 22 de julho de 1766, autoriza ao Dr. Manuel de Magalhães Pinto Avelar de Barbedo, ouvidor-geral da comarca do Ceará, a elevar a categoria de vila a então povoação de Santo Antônio do Boqueirão de Quixeramobim, instalando-se o município no dia 13 de junho de 1789. A Casa da Câmara, de estilo colonial, teve sua construção iniciada em 1818, concluindo-se os trabalhos em 1857. A Confederação do Equador, no Ceará, teve início em Quixeramobim, quando a Câmara Municipal, no dia 9 de janeiro de 1824, declara decaída a dinastia Bragantina e proclama uma república, como represália à atitude de Dom Pedro I em dissolver a Assembleia Constituinte e querer ortogar ao país a uma Constituição sem anúncia do povo brasileiro. A primeira escola pública de meninos, criada pela Lei de número 1827, tinha como primeiro professor a Pedro Jaime de Alencar Araripe. A escola, para meninas, era dirigida pela professora Joana Antônio do Sacramento. Na terceira década do século XIX, o município foi palco de terríveis lutas entre araújos e maciéis, descrito em Uns Sertões, de Euclides da Cunha, ao registrar antecedentes da família de Antônio Conselheiro. A nova vila do Campo Maior, pela Lei de número 770, de 14 de agosto de 1856, adquiriu foros de cidade, com a simples denominação de Quixeramobim.
O primeiro prefeito foi o Dr. Cornélio José Fernandes, de 1888 a 1891. A comarca de Quixeramobim, instituída em 6 de março de 1833, teve como primeiro juiz de direito o Dr. Antônio Pereira Ibiapina, cognominado mais tarde Apóstolo do Nordeste, pelas inúmeras obras de assistência moral e social prestadas às populações sertanejas das províncias do Ceará, Paraíba e Pernambuco.